Olha só, eu pesquiso educação profissional já há muito tempo. Na verdade, desde a minha graduação em História, que eu me dedico a esses temas ligados à religião, tá? E antes que alguém me pergunte, eu não sou freira. Então, na verdade, não tem cara. Então, na verdade, é uma pesquisa que sempre me interessou, tá? Mas esse trabalho que a gente vai apresentar hoje, na verdade, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda, mas que eu tive que parar por conta do doutorado, mas que é sobre as fontes para a educação confessional em Sergipe, utilizando duas instituições, uma instituição católica e uma instituição kardecista, tá? Ou seja, espírita, eu não sei aqui em Portugal como é que se chama, né? Espírita mesmo, né? Então, são duas escolas. Nós começamos a analisar as fontes dessas duas escolas. Pronto. As instituições são o Orfanato de São Cristóvão, que é uma instituição católica, fundada em 1911. Em 22, as Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus vão tomar posse dessa instituição. E em 23, elas vão formar uma escola direcionada à educação de meninas órfãs e desvalidas. A outra instituição é a Casa do Pequenino, ou também Casa do Pequenino Pobre. Ela é uma instituição kardecista, né? Começou a ser pensada em 1940, com o propósito de atender órfãos de ambos os sexos, porém os trabalhos só vão ser concluídos nos anos 60 do século XX. Essa é a foto do Orfanato de São Cristóvão, que fica na cidade de São Cristóvão, que foi a primeira capital de Sergipe. E é conhecido hoje em dia também como Lar da Imaculada Conceição, né? Porque com o passar do tempo saiu de orfanato, as legislações, né? E mudou o nome para Lar. Essa aqui é o complexo Casa do Pequenino, que na verdade deveria ter um orfanato, uma escola, um externato. Então, essa instituição, essa foto é de 57 e é da escola Amélie Baudet, que é a escola kardecista. Essa escola fica em Aracaju, né, numa rua no centro da cidade mesmo, no bairro São José, que é uma das áreas mais nobres, hoje nem tanto, né, mas outrora, né, nesse período, assim, realmente era um lugar que só moravam as pessoas abastadas da sociedade sergipana. Bom, pesquisando nas duas instituições, o que foi que nós encontramos, né? Os livros de crônica, os livros de ata, os relatórios, os livros de frequência escolar, os livros de matrícula, documentos oficiais e jornais. Bom, com relação aos registros do Orfanato de São Cristóvão, é interessante porque eles colocam lá, com muito rigor, a admissão só de meninas, né? Só podiam ter meninas. E o objetivo deles seria o quê? Proteger, amparar essas meninas e dar um encaminhamento, geralmente para o casamento, tá? Elas estudavam lá o primário, chamado primário, e depois elas faziam cursos ligados à educação doméstica. Aí tinha engomagem de roupa, puericultura, cuidados com a casa e, pasmem, cuidados com o marido. Né? Então elas também aprendiam a cuidar dos meninos, né? Aprendiam a cuidar dos maridos, certo? Bom, com relação à inscrição, né, como é que essas inscrições, o que é que se tinha lá de registros? Então eles registravam assim, a menor chegava, então tinha o registro da cor da pele, que podia ser, eles denominavam na época, né, branca, mestiça, preta ou morena. Então era tudo especificado, tinha lá o seu nome, tinha essa identificação. A sua idade, se você era filho legítimo ou ilegítimo, eu não sei aqui, mas, por exemplo, minha mãe era tida como filha ilegítima de meu avô, porque meus avós só eram casados na Igreja Católica. Então, depois que meus avós casaram no civil, foi expedido outro documento e ela passou a ser filha legítima, né? Então, tinha também se era filho ilegítimo, se a pessoa só era casada na Igreja Católica, não tinha o fim civil, então você era filho ilegítimo, certo? O orfanato, ele recebia meninas que pudessem ter só mãe ou só pai. Outras instituições lá no estado não, a menina tinha que ser órfã mesmo. Também
a gente conseguiu perceber que a maioria dos pais dessas meninas eram alfabetizados assim, a nível de primário, e as mães eram analfabetas. As mulheres eram analfabetas. Quanto à atividade profissional, a gente encontra os homens em atividades bem mais qualificadas do que as mulheres. Então, eles são chofés, tem também pintor, carpinteiro. As mulheres não, a maioria delas são domésticas ou do lar. Com relação à religião nesses registros, todos se denominaram católicos romanos. Tá? Todas as crianças que chegaram. Bom, os relatórios do orfanato, eles apresentam também as condições sanitárias, explicam como é que vai ser desenvolvida a rotina, o cotidiano, tudo isso. Agora é interessante também a gente pensar, peraí, deixa eu dar uma... Pronto. Esse registro aqui é muito interessante, porque o orfanato era extremamente rigoroso para receber uma menina. Era um rigor, porque assim, a gente está vendo aqui pelos itens que eles pedem para colocar, né? E era extremamente rigoroso. E aí, então, em 1920, quando eu estava pesquisando, eu encontrei esse registro, né? O Dr. José Joaquim Pereira Lobo, ele foi o presidente de Sergipe. E ele vai pedir, né, em uma das sessões do orfanato, para que uma menina seja admitida. Porém, essa menina nunca teve o nome revelado, nem o nome dos pais, nem o local que nasceu e nem a idade. Essa forma, como está aqui no slide, é a forma que foi registrada no livro. Está uma transcrição do jeitinho que foi registrado. Então, a menor, pontinho, com anos, pontinho, né, de idade tal e natural de. Você não tem indicação de pai e de mãe. Né? Pode ser, né, como o Código de Menores, né, dizia, de 1927, dizia que o exposto poderia ser protegido. Essa pode ser uma hipótese, né? Ou outra hipótese, que é outra coisa também que a gente encontrou muito nesse material, são meninas que acabavam engravidando de filhos da alta sociedade. Né? Então, aí essas crianças eram enjeitadas e essas pessoas da sociedade, porque também eu não posso afirmar aqui que o filho seria do Pereira Lobo, né? Nem poderia ser neto dele, não posso. Mas assim, pelo que a gente percebeu ao longo do estudo, acontecia muito isso, né? Meninas acabavam engravidando dos patrões, dos filhos dos patrões, e essas meninas eram acolhidas. Essas crianças eram acolhidas no orfanato, eram admitidas, mas sob total sigilo. Essa menina, ela vai ficar durante muitos anos aparecendo nos documentos do orfanato, mas nunca tendo o nome identificado. Sabe-se que existe, mas ela, né, não vai ter, a gente não encontra identificação. E ela vai até, porque aí ficava até os 18 anos, mas a maioria saía com 15. Então, ela vai ficando até que ela vai sumir dos registros. Né? Mas houve realmente esse pedido. Bom, deixa eu dar um pouquinho aqui. Ok. Bom, com relação à Casa do Pequenino, nós encontramos nos regulamentos, né, que já é a instituição espírita, nós encontramos o regulamento diz o seguinte, que o objetivo daquela escola era preparar os internos para admissão nos cursos primário, ginasial e secundário. Propunha despertar para o amor à pátria, hábitos sadios, honestidade, cooperação e trabalho. Essa instituição ela teve o apoio da primeira odontóloga sergipana, que é a doutora Laura Amazonas, né? Ela era católica, depois ela vai se converter ao espiritismo, e inclusive os terrenos onde essas casas são construídas e todo esse apoio, é ela quem doa. Então, ela vai dar todo esse suporte, né, para essa instituição. Tá? Nos regulamentos também a gente encontra os métodos pedagógicos e a rotina. Lembrando que um dos métodos pedagógicos da escola, se assim a gente pode considerar, era as orações diárias, né? Tinham orações diárias. As crianças oravam ao levantar, no meio do dia, antes e depois das refeições. Então, assim, era toda... Realmente, eles dizem no início que eles querem uma instituição que seja ligada à filosofia espírita. Então,
a oração faz parte de toda a rotina. No livro de matrícula, a gente percebe que no início da instituição, apenas 19 crianças são matriculadas, tá? Sendo que são 10 meninas e 9 meninos. Desses 19, 7 foram abandonados pelos pais. É uma instituição que vai receber homens e mulheres, certo? E a idade varia na chegada entre 5 e 7 anos. Essa instituição vivia basicamente de subvenções federais, né? O governo do Brasil que dava, assim como o orfanato. Só que o orfanato recebia verba da União, verba do Estado, verba do município de Aracaju e verba do município de São Cristóvão. E essa instituição espírita só conseguiu receber verbas da União e do município de Aracaju. Tá? Ela não consegue. Então, no meio disso tudo, agora nós encontramos os jornais. Mas como os jornais são a última parte, então... Bom, sobre o acesso às fontes, as dificuldades, organização dos espaços de arquivo e estabelecer relação de confiança. Dificuldade tem porque o orfanato tem um material que estava no próprio prédio, outro material estava no Arquivo Público de Sergipe. Infelizmente, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? A política de arquivos no meu estado não é uma das melhores. Então, muita coisa se perde. Você está pesquisando hoje num livro, daqui a uma semana, quando você vai, o livro já sumiu. Então, até a questão de conservação é muito complicado a gente ter. Então, tudo isso dificulta. Quando a gente entra em uma instituição religiosa, confessional, seja ela qual for, você tem que ter todo um jogo de cintura para conseguir aquela pesquisa, né? Porque eu pesquiso essas instituições há muito tempo e aí tem que ser um jogo de apaixonamento, né? A pessoa que está lá tem que se apaixonar por você para deixar você ter acesso, né? Então é um jogo assim de sedução, de paquera, até que a pessoa confie e te deixe entrar, tá? Já na escola espírita, eles só tinham um quarto que eles guardavam tudo. Então, eles nem mandaram para o Arquivo Público do Estado e detinham tudo lá. Só que assim, daquele jeito, né? Daquele jeito, com aquelas condições, às vezes o documento vinha todo riscado a lápis, porque outras pessoas, assim, cada pessoa que entra quer organizar o arquivo. Ela tem boa vontade, mas ela não sabe como. Então, acaba que as coisas às vezes vão se perdendo, infelizmente, né? Ok. Quando a gente estava pesquisando, nós encontramos os jornais, certo? E nesses jornais foi muito interessante, porque eu trouxe aqui três exemplos do jornal católico A Cruzada. E por que eu não trouxe do jornal espírita? Porque não tinha, tá? Então, o que é que vai ocorrer? Quando a gente está pesquisando, a gente encontrou uma notinha de jornal, né, elogiando o orfanato. E a gente disse assim, poxa, vamos então procurar para ver o que é que se fala dessa escola kardecista no período. Por quê? Eu sei que foi como é que eu vou dizer? Houve muito conflito por conta do surgimento. Que não foi só dessa, né? Quando os presbiterianos chegaram em Aracaju, houve conflito. Quando os batistas chegaram, também houve conflito. E também não seria diferente com uma escola kardecista. Bom, então nós encontramos esses jornais. Essa primeira nota, né, assim, vai elogiando, fala das almas piedosas cristãs dedicadas, católicos convictos, que entregam-se muitas vezes a esse difícil apostolado, dando o melhor de suas energias para esta obra, que é o tanto do agrado de Deus nosso Senhor. Isso aqui é o quê? Porque está pedindo os donativos, né? Está se prestando contas, dizendo quanto se gastou, né? 3.000 cruzeiros na época, em 1954, foram gastos, e eles precisavam de dinheiro. Só que a gente percebe também que, quando a outra escola começa a fazer os eventos para angariar fundos, então o clero e o próprio jornal vão se voltar contra essa instituição, tá? Pronto, olha só.
Em 1951, esse grupo de espíritas sergipanos, eles vão fazer um espetáculo chamado O Tapete Mágico. Esse espetáculo vai ser um espetáculo teatral, eles vão vender os ingressos e desse dinheiro que foi angariado vai ser construído o complexo Casa do Pequenino Pobre. Pois bem, então o que é que vai ocorrer? O padre Luciano, né, que é Dom Luciano José Cabral Duarte, que é bispo emérito, né, ele de Aracaju, né? É vivo ainda. Vivo, uma pessoa assim extraordinária, inteligentíssima, viu? Uma sumidade. Se eu falar alguma coisa contra ele aqui, eu seria leviana. Mas ele na época era padre e ele é um dos combatentes, né? Ele escreve nesse jornal e ele vai ameaçar qualquer católico que ousar comprar o ingresso para ir para o espetáculo. Né? E ele chega a ameaçar excomunhão. Então assim, vai ficar um clima super, porque os kardecistas não tinham jornal para poder se defender. Né? Eles não tinham. Então quem tinha o jornal era a Igreja Católica, que é esse jornal A Cruzada. Então imagina só a situação, né? Quando eles conseguiam escrever, eram em outros jornais que não atingiam, né, grande parte da população, e em notinhas pequenas. Então, nessa nota diz assim: recebemos uma consulta sobre o anunciado Festival Tapete Mágico. Como hoje não aparece a seção consultório, essa seção consultório é uma seção que tinha no jornal A Cruzada. Então, os católicos mandavam perguntas e o padre respondia. Né? Então, por exemplo, a noiva deve casar sem grinalda? Né? Aí o padre vinha e dizia, olha, a grinalda representa, né, a pureza. Então, assim, tinha essa sessão consultório. Mas assim, a situação foi tanta que eles nem esperaram essa sessão ser publicada no jornal. Eles já avisaram que, tendo em vista que não existia a sessão consultório, então trataremos aqui do assunto. Perguntam-nos se é lícito colaborar com o referido festival, uma vez que ele se destina a obras espíritas, embora inclua também o SAMI entre os contemplados com a distribuição de renda. O SAMI é um asilo que é cuidado pela Igreja Católica. Então, o que foi que os espíritas fizeram? A gente vai fazer o festival, vamos dividir o dinheiro entre uma instituição católica e entre uma instituição kardecista, pensando eles que isso ia... não, mas não deu jeito, viu, gente? Eles não... Literalmente, eu não sei se usa a expressão aqui, o tiro, né, saiu pela culatra. Eles não aceitaram essa proposta. Tá? Então, bem, é preciso averiguar mesmo este assunto de que a renda vai reverter para obras espíritas, sobre o qual já ouvimos também falar, mas não podemos informar, por enquanto, com absoluta certeza. Se for verdade, quem for realmente católico não pode cooperar, pois a cooperação, como erro, sob qualquer disfarce em que se oculte, é sempre vedada a qualquer católico. A inclusão do SAMI, no caso, não ajuda nada. Né? Então a igreja já vai dizer que não. E é interessante a gente perceber também porque nessa pesquisa eu descobri muitos espíritas que ajudavam o orfanato de São Cristóvão. A Laura Amazonas é uma delas. Ela está em várias instituições católicas ajudando. Claro que também, se a gente for analisar por outro viés, um viés sociológico, né, da distinção, do espaço que você ocupa, tem tudo isso, né? Mas é interessante que ela se faz presente na ajuda de todas assim, as que eu consegui ter acesso, o nome dela está lá. Ela está ajudando essas instituições. Bom, já em 23 também de setembro de 51, vem aqui também o Dom Luciano, né, o padre Luciano Cabral. Ora, isto vem a propósito de que houve quem estranhasse uma nota da cruzada no domingo passado, respondendo uma pergunta sobre a finalidade de um determinado festival, e informando que, caso ele se destinasse realmente a obras espíritas, os católicos sinceros não poderiam colaborar com ele. Que há de mais lógico ou mais concetano que isto? Nós não estamos dizendo que os espíritas que não ajudem suas obras. Ao fazê-lo, estão no seu direito e na linha de sua orientação. Estamos dizendo aos católicos, como órgão do povo católico de Sergipe, nesse caso o Jornal A Cruzada,
que este mesmo povo católico não pode contribuir para a difusão daquilo que ele, por ser católico, afirma estar errado. Não pode ajuntar a sua pedra para que se propague a doutrina anticristã do Espiritismo, que reserva a si mesmo o direito de interpretar os evangelhos segundo Kardec, e não o que seria a única atitude de quem usa o nome do Senhor Jesus para alguma coisa. O dever de esmagar as divagações kardecistas pelas palavras sagradas das Escrituras, que são diametralmente opostas a elas, frontalmente em choque com os seus ensinamentos. Então, quer dizer, tem todo esse movimento para que as pessoas acabem não participando desse evento. E o que é que vai acontecer? O evento vai ocorrer, tá? O evento vai acabar ocorrendo, mas muitos católicos vão acabar não participando e nem ajudando, porque também você tinha a opção de comprar o ingresso, né, e não participar. Então eles acabam não participando por conta disso. E tem outro jornal, mas eu acho que esse eu não coloquei aqui, onde o próprio bispo coloca, né? Ele diz, olha, se o católico que for para esse espetáculo vai ser excomungado. Então cria-se toda uma, né? E a escola, essa escola, por isso que ela vai demorar tanto tempo para ser erguida. Porque tinha-se o terreno, eles conseguiram o terreno, mas eles não conseguiam avançar. Né? E tudo isso por conta também desse embate. Lembrando que os filhos, as crianças que foram acolhidas nessa escola kardecista eram filhos das empregadas domésticas, sua maioria, que moravam nesse bairro São José, que era o bairro que moravam os governantes, que as famílias da elite de Sergipe moravam, em Aracaju, moravam nesse lugar. Então, essas são as crianças que eram acolhidas. É uma escola que funciona até hoje, o orfanato já não funciona. Elas entregaram o prédio já ano passado, porque o prédio era aquela doação ad perpetuum, né? Então, elas entregam, elas disseram que não tinham mais condições. Ficou apenas a escola, que está arrendada hoje em dia, mas a instituição Casa do Pequenino existe até hoje. E continua a atender os filhos das domésticas, né, de Aracaju. É uma instituição, uma escola, e vive, e hoje em dia, como não se tem mais as subvenções, né, para escolas confessionais, eles vivem praticamente de doação. Né, a sociedade faz as doações e eles conseguem pagar os professores, né, a maioria deles são voluntários. Então, assim, é uma escola que existe até hoje, mas que passou por todas essas questões. Por isso que ela vai ser pensada em um período e só vai ser concretizado muito tempo depois, por conta disso, né? E é interessante também, nas questões de saúde de ambas as instituições, a escola católica reclama que tem muitas meninas, porque o governo começou a mandar muitas meninas para a escola católica. E aí chega um tempo que naquela questão toda do higienismo, não tem camas e passam a dormir 2 meninas juntas. E aí começa o quê? Até aquele número imenso de meninas doentes. Né? Então muitas vão acabar adoecendo, porque uma dorme com a outra e então acabam pegando enfermidades. Já na instituição espírita, você olha os relatórios, não tem um relato das doenças, porque o número que eles acolhiam era bem menor. Né? Eles acolhiam às vezes 20, eles não conseguiam porque não tinha dinheiro para. O orfanato, como recebia muito dinheiro, então o Estado exigia que o orfanato passou de 15 para 100 meninas. É muita coisa, né? Então o Estado, como injetava o dinheiro, exigia que elas recebessem mais. E é uma instituição de religiosas com freiras já com a idade meio que avançadas, algumas delas não eram brasileiras, eram alemãs, então a dificuldade da língua era muito grande. E você organizar uma instituição, né, desse porte para acolher, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Que essas fontes que existem nas escolas confessionais, elas são importantes para nos ajudar a ver essas coisas. Eu nunca imaginei, assim, eu até imaginaria, né? Mas depois que eu comecei a ler os jornais e ver esses embates todos, foi que eu percebi como a coisa foi dura para quem viveu aquele período para estabelecer a escola, né? Na escola católica, as meninas que eu entrevistei na época do mestrado,
elas falam das dificuldades, mas elas colocam que foi muito positivo ter a vida lá, porque isso garantiu uma vida melhor, né? Elas não se prostituíram, elas conseguiram, obviamente que a maioria delas também reclama que não conseguiu fazer um bom casamento, aí elas dizem que a culpa foi das freiras, porque as freiras não ensinaram que casamento não era bom assim. Então, assim, elas têm essas reclamações, né? Na escola espírita também as mesmas coisas. Então, a gente tem essa, como é que eu posso dizer? As dificuldades de cada instituição, dentro de cada tempo que ocorreu, porque eu não posso julgar a história, né? Dos anos 50, 40, 20 com os meus olhos, né, do século XXI. Então, tudo isso é importante. E que eu acho que é bem válido a gente pesquisar nesses relatórios, pesquisar esses livros antigos de registro de matrícula, porque você sempre encontra coisas que vão te puxar, né? Quer dizer, foi um recorde de jornal que a gente encontra dentro de um livro que levou a ver que a briga foi bem mais do que a gente imaginava, tá? Então, assim, eu gostaria de agradecer a vocês. Eu não vou tomar, acho que já está no limite, né? Muito obrigada por tudo. Professor, obrigada pelas palavras, tá? Eu já estou praticamente arrumando as malas. Portugal me fez muito feliz. Vou levar o país de vocês no meu coração. Espero voltar outras vezes. E espero também que vocês vão conhecer o meu país, o meu povo, a minha cidade, que é uma gracinha. Tá? Então, assim, muito obrigada por tudo. Né? E que a gente continue esse elo. Tá? Muito obrigada.